Os jogos de meio de semana não foram nada fáceis para nós cartoleiros, mas já passou. Hora de olhar para a 11ª rodada do Cartola FC 2021 e nesse vídeo vou passar as minhas indicações em todas as posições para ajudar vocês a montar aquele time competitivo para as ligas que estão disputando. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola FC e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas para a 11ª rodada do Cartola FC 2021. Você já sabe, já chega aqui no vídeo deixando aquele like, o curtir é muito importante. Colabora aqui para o crescimento do canal e, lógico, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é um inscrito, já se inscreve aqui no canal, vem fazer parte aqui da nossa comunidade. Todo o trabalho aqui é feito para ajudar você a melhorar o seu desempenho aí no Cartola FC. Então, deixa o like e se inscreve aqui no canal também. Última rodada, pessoal, quanta zica aí na última rodada, vários jogadores decepcionando. Você vê a média dos cartoleiros ficou em 43,26 pontos. O nosso time principal não foi legal, apenas 37,55 pontos. Perdemos o SG do Atlético Goianiense e do Bragantino, nenhum dos atacantes fez gol e aí acabou complicando realmente a pontuação geral. Mas funcionou a ousadia. Olha aqui o extrato do time tudo ou nada, foi o melhor time aí nosso aqui da rodada, né? O time que eu monto para a Liga Tiro Curto passou de 70 pontos. Vocês lembram que eu recomendei fechar a defesa do Corinthians, né? E isso acabou dando muito certo. E, pessoal, depois dessa rodada, eu não preciso de uma geladeira, né? Eu preciso de um freezer, um frigorífico, porque tem tanto jogador que decepcionou, como eu falei. Gilberto, Ítalo, Rodriguinho, toda a defesa do Atlético Goianiense, do Bragantino, mas tem um escolhido que eu vou destacar aqui e é ele, Arthur do Bragantino, atacante que a gente sempre espera mais, tinha um confronto favorável e fez só 2,10 pontos. Tava otimista com ele, decepcionou, então vai passar um tempo agora na geladeira do professor Arthur, que é só um dos muitos que mereciam entrar aí na geladeira nessa rodada. Quero saber de vocês, quem que entrou na geladeira de vocês, quantos pontos vocês fizeram, qual aposta que deu certo, quem é que decepcionou. Comentem aqui no vídeo, vocês sabem, o espaço dos comentários é de vocês. Essa foi uma rodada, pessoal, essa última, que é aquela história. Todo mundo chorou junto. Então, se você foi mal, não tem motivo nenhum para desanimar. E agora é a hora da reação. Rodada 11 vem por aí. Vocês já estão vendo os jogos na tela, né? Essa rodada começa no sábado com dois clássicos, né? Palmeiras e Santos e o Grenal, Grêmio e Inter. Também terá Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Bahia e outro clássico, América Mineiro e Atlético Mineiro. Virando a página, temos Sport Fluminense, Juventude e Atlético Goianiense, Flamengo e Chapecoense, que é o grande jogo aí da rodada para nós cartoleiros, além de Cuiabá e Ceará e Fortaleza e Corinthians. A rodada vai ser encerrada no domingo mesmo, tá certo? Mas vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição. Começando pelo gol, e você já vê aqui do meu lado, está ele, Jailson do Palmeiras. Foi muito bem rodada passada, né? Quem escalou se deu bem e nessa rodada o Jailson enfrenta o Santos, time que tem cedido muitas defesas aí para os goleiros adversários. Em média, o Santos acerta quase 6 finalizações aí por jogo, ou seja, a bola chega aí na direção do goleiro cerca de 6 vezes. 6 vezes. Só isso já dá um potencial aí para o Jailson. Se você lembrar, por exemplo, Marcos Felipe, o Cavicchioli, foram goleiros que jogaram em casa contra o Santos e imitaram muito, né, passando de 10 pontos. E o Jailson já vem com uma ótima média de defesas, ele tem 25 defesas em 8 jogos disputados. Então, mesmo sendo clássico, eu destaco aqui e indico o Jailson para essa rodada 11, tá certo? Outros nomes aí para a posição.
o Bento do Atlético Paranaense, goleiro bem baratinho, Felipe Alves do Fortaleza, o Diego Alves do Flamengo, Thiago Volpe do São Paulo, além do Cássio do Corinthians, que aí já é uma aposta mais ousada pensando nas defesas, tá certo? Vamos agora para a zaga e quem está aqui do meu lado é Tite do Fortaleza, né? Ele tem sido aí um dos zagueiros mais escalados pelos cartoleiros aí nessa temporada e tem um potencial bacana na próxima rodada. Primeiro que tem chance de bônus de saldo de gols. Por quê? Fortaleza joga em casa contra o Corinthians, que, lógico, é um time que vem de vitória, até tem melhorado um pouquinho o desempenho, mas em 10 rodadas só marcou 8 gols, ou seja, não é aquele time que costuma ter uma força ofensiva muito grande. Então, só aí já tem uma chance do SG. Mas mesmo se o SG não vier, o Tite tem um potencial de desarmes, né? Porque ele vai ter ali um confronto direto com o Gustavo Mosquito, vai estar na marcação do Mosquito, que é um dos jogadores que mais cede desarmes no Brasileirão. Então, Tite, uma aposta bem interessante aí para essa rodada 11. Mas temos outros zagueiros aí para vocês olharem com atenção. O Rodrigo Caio, do Flamengo, Arboleda, do São Paulo, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, o Jeromel, do Grêmio e uma aposta mais ousada, o Sabino, do Sport. Seguimos em frente aqui com os laterais e olha quem está aqui do meu lado, é Vinha, do Palmeiras. E o uruguaio voltou com tudo da Copa América, impressionante, vocês viram contra o Grêmio, segurou SG, deu assistência, 5 desarmes, fechou a rodada com 15 pontos, né? E justamente, como o Vinha ele é muito bom em desarmes e também se apresenta muito bem ao ataque, não só para os cruzamentos, mas até mesmo entrando na área para finalizar, ele não é um lateral que necessariamente precisa aí do SG, né, do bônus de saldo de gols, para pontuar bem, né? Nesse jogo, os Palmeiras e Santos, o Santos gosta de ficar com a bola, o Palmeiras vai se aproveitar muito das jogadas mais diretas, que é a característica que o Palmeiras joga, então o Vinha aí pode se aproveitar e é outra grande opção que a gente tem para essa rodada 11, tá certo? Outros laterais aí para considerarmos, o Felipe Luiz, do Flamengo, Marcinho, do Atlético Paranaense, o Calegari, do Fluminense. No momento da gravação do vídeo não estava como provável, mas o Roger já avisou que vai poupar titulares, então o Calegari sim deve entrar em campo. Além dele, Igor Vinícius, do São Paulo, e o João Lucas, do Cuiabá. Tá certo? Vamos agora à parte mais ofensiva do time com os meias e ele está aqui, Arrascaeta, Arrascamito. Como é bom ter o Arrascaeta de volta no Cartola, ele ficou um tempo fora porque também estava na Copa América, voltou na última rodada e já mostrou todo aquele potencial que a gente conhece. Pessoal, 8,60 pontos, sem gol, sem assistência, o Arrascaeta realmente é diferenciado. E aí nessa rodada, o Flamengo, que vem de 2 derrotas seguidas, precisa se recuperar, joga em casa contra a vice-lanterna Chapecoense. A escalação do Arrascaeta é praticamente obrigatória, um dos melhores, na verdade para mim, é o melhor nome que a gente tem para escalar nessa rodada 11 e até por isso ele merece toda a moral. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão pro Arrascaeta do Flamengo. Esse merece demais. Outros meias aí para escalarmos nessa rodada 11. Gustavo Scarpa, do Palmeiras, o Pikachu, do Fortaleza, Benítez, do São Paulo, que está como dúvida, mas tem chance sim de jogar, o PP, do Cuiabá, muito regular, além do Lima, do Ceará. Tá certo? Pessoal, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar aquele like que eu já pedi lá no começo, tá certo? E ó, também me segue no Instagram, Cartoleiro GP, outro canal de comunicação que a gente tem, né? Outra forma que eu tenho de passar dicas para vocês. Então, ó, Cartoleiro GP, lá uma interação mais diária, tenho certeza que vocês vão gostar também. E agora chegou a hora deles. Os atacantes, vocês sabem, é a posição mais importante do Cartola. E quando a rodada não é muito boa para os atacantes, vocês veem que a média geral da rodada cai, porque a gente precisa que os atacantes realmente pontuem bem. Nessa rodada, vamos lá. O Hulk tem chance de ser poupado, porque o Galo tem Libertadores já na terça-feira contra o Boca Juniors. O Marinho tem esse jogo um pouquinho mais complicado fora de casa contra o
Palmeiras. Então, quem eu destaco é ele, Ferreirinha do Grêmio, que eu creio que nessa rodada pode ficar um pouquinho mais esquecido, mas tem potencial. Por quê? O Ferreirinha ainda não fez gol, não deu assistência no Brasileirão. E mesmo assim, a média dele é superior a 4 pontos. Ele é muito regular, muito participativo. E é aquele jogador que, mesmo como eu falei, quando não tem scout decisivo, ele garante uma pontuação razoável para você. Na próxima rodada temos um Grenal, lógico, jogo complicado, mas o histórico recente aí no Clássico favorece muito o Grêmio. E quem tem visto os jogos do Inter já percebeu que a defesa do Inter está com muitos problemas, falhando demais, deixando muito espaço e o Ferreirinha pode se aproveitar. Então trago aí uma aposta um pouquinho mais diferente para vocês nessa rodada, o Ferreira do Grêmio, tá certo? Outros atacantes, já citei os grandes mitos aqui que valem a pena com certeza para essa rodada. O Hulk do Atlético Mineiro, só ficar de olho mesmo se ele não vai ser poupado, tá? Marinho do Santos, que mesmo em confronto difícil vale a pena. O Pedro do Flamengo, Rigoni do São Paulo, saiu sentindo um probleminha na rodada passada, mas ainda tem chance de jogar, vamos monitorar a situação. Além do Robson do Fortaleza, o David também é uma grande opção aí do Fortaleza, só que está muito valorizado, então por isso que eu trago aqui o Robson, tá certo? E o técnico que eu destaco para vocês, lógico, é o Rogério Ceni. Apesar de toda a pressão aí que está cercando o Rogério Ceni, não dá para negar que o Flamengo é o grande favorito dessa rodada. Então o Rogério Ceni é o técnico com mais potencial, por isso que eu destaco aqui. Mas temos outras opções, logicamente. O Vojvoda do Fortaleza, o Hernan Crespo do São Paulo e aí duas opções mais baratas para quem precisa poupar cartoletas, né? Humberto Louser do Sport e o Marquinhos Santos do Juventude. Vocês viram que a minha faixa de capitão está com o Arrascaeta. Mas lógico, o próprio Pedro do Flamengo é uma boa opção, além dos grandes mitos que a gente já conhece, o Hulk e o Marinho. Tá certo? Vamos ver então como é que ficou o nosso time principal, vai entrar aí na tela para vocês. Nós vamos escalados com o Jailson no gol, Vinha e Felipe Luiz nas laterais, Arboleda e Tite na zaga. O meio de campo, Arrascaeta capitão, Gustavo Scarpa e Iago Pikachu. E no ataque, Hulk, Pedro e o Ferreirinha. O técnico é Humberto Louser e o custo desse time você vê aí 133,67 cartoletas. No banco do time principal estão o Bento, o René, né, caso o Felipe Luiz seja poupado, Pedro Jeromel, Lucas Crispim, além do Rigoni. Então, pessoal, olha, seguinte, espero vocês também na nossa live de fechamento de mercado, que será sábado, 11 da manhã, o nosso horário tradicional, momento que eu passo ali um pouquinho mais de uma hora tirando dúvidas de vocês. A gente faz algum ajuste no time, caso seja necessário também. É um momento aí, o melhor momento que a gente tem para realmente tirar as dúvidas com mais calma. Então, live nesse sábado, 11 da manhã, aguardo todos vocês. E para quem quer aquele time mais baratinho, está precisando poupar cartoletas, aqui no comentário em destaque desse vídeo, o Casão sempre coloca uma sugestão de time focado em pontuação, mas com custo menor, inferior, né, a 100 cartoletas. Então fica ligado aqui também no comentário em destaque do vídeo, ao longo da sexta-feira já entra aqui para ajudar vocês também. O grande objetivo desse vídeo, como eu sempre falo, é ajudar vocês das mais diferentes formas possíveis, tá certo? Então, agora, hora do nosso time tudo ou nada aqui no vídeo. Pessoal, aqui é a nossa sugestão de time para a Liga Tiro Curto. Vocês viram que funcionou rodada passada, né? O time fez quase 80 pontos, mas é lógico, né? É tudo ou nada. Então a gente arrisca bastante porque o objetivo é tentar uma pontuação muito boa nessa rodada para tentar garantir premiação. Aqui não tem preocupação com longo prazo. Então, para essa rodada, time tudo ou nada vai entrar aí na tela para vocês. Pessoal, optei por fechar aí a defesa do Sport, uma defesa um pouco mais ousada. O Fluminense deve poupar titulares por causa da Libertadores. Então, temos o Maílson, o Júnior Tavares, o Sabino e o Rafael Thierry. Tem uma dúvida ali na lateral direita do Sport, então por isso eu coloco o Igor Vinícius do São Paulo para completar a zaga. No meio de campo, Arrascaeta, Lucas Crispim e Lima. E no ataque, um capitão bem ousado, que é o Vitinho, além do Pedro e do Wesley do Palmeiras. O técnico é Humberto Louser
E você vê o custo do time bem baratinho, 93,35 cartoletas. No banco dessa equipe estão o Bento, o Guilherme Guedes, o Messias, o Johan e o André do Esporte. E vocês já sabem, né? Eu jogo as minhas ligas tiro curto lá no Rei do Pitaco e nessa rodada 11 o mercado está aberto para você escalar o seu time lá no Rei do Pitaco e tem liga especial dos R$100 mil nessa rodada 11 mais uma vez. Vocês já estão ficando espertos como é que funciona, né? O primeiro colocado da liga especial leva R$50 mil sozinho, garante, hein? Baita premiação. E outros R$50 mil são distribuídos aí entre milhares de pessoas, né, os participantes aí da liga, tá certo? Então vale muito a pena, a premiação é grande e como tem muita gente é premiada, a chance também é bacana de você conseguir faturar, beleza? Então, para você escalar o seu time, baixar o aplicativo do Rei do Pitaco, link está aqui na descrição do vídeo. Rei do Pitaco que não tem só Brasileirão, tem outras competições, né? Tem a Libertadores, que vai voltar semana que vem. Esse fim de semana vai ter Copa América, a Eurocopa, as duas finais para a gente escalar. Então tem uma variedade, o que aumenta também a chance de você faturar a premiação. Muito bacana, só é aqui na descrição do vídeo para escalar os seus times no Rei do Pitaco. Beleza? Agora, cartoleiros, no nosso vídeo, hora do time de valorização. Aqui, cartoleiros, o grande objetivo é acumular patrimônio, ficar cada vez mais rico. Os jogadores que estão nesse time têm uma tendência maior de ajudar vocês a ganhar cartoletas. E esse time, já falei para vocês, está numa fase muito boa. Rodada passada, mais uma vez, pontua melhor até do que o time principal. Passou de 50 pontos, né? E você vê o extrato bancário dessa equipe, né? O grande objetivo é ganhar cartoletas. E rodada passada, que foi uma rodada muito difícil, esse time ganhou 7,83 cartoletas. E agora o patrimônio, ó, estamos chegando em 200 já, hein? Está em 192,82 cartoletas, beleza? Então, time de valorização para a rodada 11 entrando aí na tela. Escalado, pessoal, com o Carné no gol, Felipe Luiz e João Lucas nas laterais, Rafael Thierry e Pedro Jeromel na zaga. O meio de campo tem Johan, Thiago Maia e Gustavo Scarpa. E o ataque com Vitinho, Hulk e o Pedro Capitão. O técnico é o Marquinhos Santos. Custo desse time, como já é usual, inferior a 100 cartoletas, 95,45. E no banco dessa equipe estão o Gabriel Chapecó, o Guilherme Guedes, o Derlan, o Matheus Vital e o Wesley, beleza? Pessoal, vocês já sabem, quem acompanha aqui o vídeo sabe que os times que eu passo não é para vocês copiarem ao pé da letra. Por isso que em todas as posições eu passo várias opções aí para vocês, tá certo? Tomem como base o que eu passo aqui, as indicações do vídeo, mas tenham as apostas pessoais de vocês. Rodada passada, por exemplo, eu não escalei o Ederson, mas indiquei aqui no vídeo. Quem escalou se deu muito bem. O David também estava entre os jogadores que eu destaquei na live. Quem colocou, mitou com ele, ele passou de 20 pontos. Então é isso, ó. Base aqui do vídeo, mas tenham as apostas pessoais de vocês. Beleza, cartoleiros? Mais um vídeo de dicas para ajudar vocês, então aqui aguardo vocês também na live do próximo sábado, outro encontro que a gente tem aí, posso tirar dúvidas com mais calma aí com vocês. Então, desde já, boa sorte aí na rodada, sigam se cuidando bastante, fiquem com Deus, um abração para todo mundo!